Mas o assunto agora é política, Moacir. E ao falar de política, a gente já destacou na semana passada, apresentou, estreou aqui na semana passada, um bloco, né, mais para fazer as análises e apresentar alguns dados das candidaturas a vereador e a prefeito e também do eleitorado como um todo. Então, o jornalista Vassi Álvaro e o pedagogo Fabiano Severino estão nessa missão lá dentro do portal Água das Foz, junto com o Paulo Bogler, né, o nosso também repórter lá do Água das Foz, fazendo toda essa costura, esse levantamento de dados e produzindo os textos para trazer as informações para os ouvintes, para os seguidores. E hoje a gente separou, Moacir, em primeira mão aqui, um comparativo muito interessante, né? A gente ainda nem publicou no portal Água das Foz, está trazendo em primeira mão aqui no Marco Zero. E eu queria dar um bom dia ao Vassi. Bom dia, Vassi. Bom dia, Alexandre. Bom dia, equipe do Marco Zero. Estamos aí à disposição, trazendo mais uma vez alguns dados aí das eleições desse ano. Muito bom dia aí ao Fabiano Severino, pedagogo. Bom dia, Alexandre. Bom dia ao pessoal do Marco Zero. E bora conversar um pouco. Bora lá apresentar em primeira mão esses dados aí que vocês levantaram. Qual que é eu ia falar bomba, mas não vou falar bomba. Né? Quais são as informações que nós temos aí para divulgar em relação ao patrimônio, né? Eu queria que vocês apresentassem a metodologia utilizada primeiro e depois apresentar os números, né? Que são públicos, mas que teve todo um trabalho de apuração por parte de vocês. Tá certo. Em relação aos dados, o Alexandre já adiantou que são dados públicos, né, do TSE. Em relação aos bens patrimoniais, na semana passada, no portal Água das Foz, a gente divulgou o ranking aí dos 20 candidatos a vereador que declararam os patrimônios maiores, né? Então, dessa lista aí dos 20, apenas 2, uma curiosidade, né? Apenas 2 dos que buscam a reeleição estão aí nessa lista, que seria o Darcy Siqueira, o Darcy DRM do PL, que tem um patrimônio declarado de mais de R$1.100.000, e também o Rogério Quadros do PTB, que tem um patrimônio declarado de mais de R$650.000. Uma curiosidade, Alexandre, aí nos dados aí que o Fabiano organizou muito bem, é que se a gente fazer uma comparação dos 15 candidatos, fazendo a comparação de 2016 para 2020, na soma total, eles empobreceram aí cerca de 65%. Juntos, eles declararam antes cerca de R$6 milhões, e agora essa soma dos mesmos candidatos, aí, 4 anos depois, dá pouco mais de R$3.730.000. Uma queda aí expressiva, aí, que daqui a pouco o Fabiano vai explicar um pouco melhor por que deu essa diferença toda, né? Só explicando, então, nós estamos falando dos atuais 15 vereadores, né, que já são vereadores, disputaram a eleição de 2016 e que agora, dos 15, 14 tentam a reeleição. Apenas um, né, não está tentando, que é o Rudinei de Moura, se não estou enganado. Todos os outros estão buscando a reeleição. E aí comparou-se com aquilo que eles declararam em 2016 com o que eles estão declarando agora em 2020, é isso? É isso mesmo, Alexandre. E nessa comparação aí, só para antecipar que desses 14, né, que buscam a reeleição, 7 tiveram uma evolução positiva no patrimônio nesses 4 anos. Se você quiser, eu tenho a lista aqui também. Todo ouvidos. Falando na questão de, nessa diferença com uma porcentagem maior, quem teve essa evolução maior foi o candidato João Miranda, do PSD. Ele subiu de 2016 de R$133.000 para pouco mais de R$280.000, uma diferença aí que dá o dobro, né? Dá mais que o dobro do patrimônio nesses 4 anos, cerca de 115% de aumento. Seguido aí pela Inês da Saúde, do PL, que subiu de 250.000 para 400, pouco mais de R$404.000, que dá uma diferença boa também, 61,73%. Beni, do PTB, subiu de 50.000 para pouco mais de R$71.000, que dá uma diferença de 42,77%. Márcio Rosa, do PSD, também teve um crescimento nesses 4 anos, subiu de 107.000 para pouco mais de 130.000, que dá uma diferença de 21,33%.
A lista continua com Eliseu Liberato, do PL, que subiu de 174 mil para 199 mil reais, que dá uma diferença de 14%. Ainda tem Edílio Dallagnol, do PSC, que subiu de 315 para 334 mil reais, um pouco mais de 6% de diferença. E Darcy Siqueira, o Darcy DRM, do PL, que subiu de 1.107.000 reais para 1.135.000 reais, que dá uma diferença de 2,53%. Lembrando que o Darcy DRM é um dos candidatos naquela lista geral dos candidatos, ele aparece entre os 20 candidatos com os bens patrimoniais mais altos aí dessas eleições de 2020. Certo. Dessa variação, Fabiano, algo a destacar já nesse primeiro momento, da variação daqueles que aumentaram a renda? Olha, Alexandre, eu acho que nós temos dois casos desses candidatos que já estão vereadores que em 2016 não declararam possuir bens, não é? E que nessa eleição declararam, e isso dá uma diferença grande, né? Um deles, deixa eu pegar a minha colinha aqui, um deles é o candidato Narizão, do PTB, que declarou em 2016 não ter bem algum, não é? E nessa eleição declara 150 mil reais em bens. E o outro, o candidato Rogério Quadros, do PTB também, que também não havia declarado bens em 2016 e nesta eleição declarou 653.455 reais. Né? Assim, então nós temos que... Aí a gente não mediu a avaliação porque não havia bens declarados e apareceram esses bens declarados agora, né? Que percentualmente vai dar um valor bem maior. Fabiano, explica um pouquinho como é que funciona essa declaração. Diga lá. Tá. Os candidatos, a orientação do TSE é que os candidatos declarem os seus bens de acordo com o que está na declaração do imposto de renda. Não existe, todavia, uma exigência que os candidatos a cada eleição atualizem os valores declarados, né? Isso quer dizer o seguinte, nós temos situações em que os bens declarados em 2016, em 2020, estão exatamente com o mesmo valor de 2016. Né? Nem depreciaram e nem aumentaram. O que poderia, uma atualização desses valores poderia dar uma diferença maior nessas situações. Né? Nós temos candidatos, por exemplo, que na declaração dos bens, a grande maioria desses valores, para quem aumentou, ao comparar as duas declarações, estão na disponibilidade em dinheiro, tanto em espécie quanto em depósito bancário, não é? E há uma concentração também maior em imóveis, né, em casas e terrenos. Mas como não há essa atualização desses valores, nós temos candidatos, por exemplo, que declararam terrenos com valor que está muito defasado do mercado, então poderia dar uma atualização, poderia dar uma diferença maior ainda nesse valor, nesse aumento de patrimônio desse período todo. Ô Fabiano, uma curiosidade, então temos vereador com muita grana guardada em espécie, é isso? Em casa? Declararam. Em mãos? Porque na declaração ele pode dizer que esse dinheiro está numa conta bancária ou que tem esse dinheiro em espécie, o que a gente subentende que esse dinheiro está guardado em algum lugar. Né? É um valor... Irmãos, quanto tem aí? Quanto? Grana, quanto? Eu acho que a maior declaração que tem é da candidata Inês, né, o Eisman, que declarou 182 mil reais em mãos. Né? Assim, esse dado é um dado público. É muito bom guardar em mãos aí, porque essa semana a gente teve um... É sempre mais seguro colocar no banco, né, esse dinheiro. Assim. É bom guardar em locais propícios. Vassi, voltando aí à nossa parte estatística, né? Você falou na abertura que, em linhas gerais, os vereadores tinham empobrecido, mas no primeiro momento você apresentou os dados daqueles que tiveram um aumento do seu patrimônio. Por outro lado, quem teve uma depreciação do seu patrimônio, assim, nessa situação, como o Fabiano colocou, de autodeclaração de valores? A grande surpresa dessa lista aí, o Fabiano vai poder até explicar melhor, é o caso da Nancy Rafaim, né, do DEM, que ela, em 2016, declarou um patrimônio de pouco mais de 3.600.000 reais,
E para 2020, esse valor caiu aí assustadoramente, viu? Caiu para R$126 mil. Se a gente fizer uma comparação percentual, caiu 2.762%. Então, a candidata aí, os bens delas diminuiu bastante na comparação dos dois pleitos. Essa lista aí dos que empobreceram, entre aspas, aí, continua com o Celino Petrin, do Podemos, que em 2016 declarou R$31 mil, e agora declarou R$7 mil, uma queda expressiva também de 342%. Inclusive o Celino, ele está na lista lá, se a gente tivesse a lista dos 25 candidatos mais pobres, né, entre aspas, bom ressaltar, né, desse pleito, ele estaria na 25ª posição, lá de baixo para cima. O Luiz Queiroga, do PTB, também desvalorizou o patrimônio, foi de 218 mil para 133 mil, que dá uma diferença de quase 64%, e a Anice Gazawi, do PL, caiu de 153 mil para 98 mil reais, uma queda aí de 56,05%. Alexandre, só ressaltando, complementando o que o Fabiano comentou, não há essa obrigatoriedade da declaração dos bens. Para você ter uma ideia, esse ano, dos 360, a gente está trabalhando com a lista de 360 candidatos a vereador, que teve algumas mudanças nos últimos dias, mas com base nesses 360, apenas 239 declararam, o que dá 66,4% dos candidatos que realmente declararam ter bens para essas eleições. E complementando também a lista dos candidatos à reeleição que não declararam bens, né, além do caso que o Fabiano comentou do Edson Narizão e do Rogério Quadros, que não declararam em 2016 e esse ano declararam, tem o caso também do Jefferson Breiner, do PSD, que ele em 2016 ele declarou ter 17 mil reais em bens, e para essas eleições ele não declarou nenhum bem também. Fabiano, antes de analisar os dados, e principalmente citar essa análise do fator Nancy, uma dúvida aí que você colocou. A questão não é obrigatório declarar os bens, ou as pessoas declararam que não têm bens porque, segundo elas, não têm bens? Porque a declaração é obrigatória, né? Sim, a declaração é obrigatória, não é? E a pessoa declarou que não possui bens em seu nome. Não é assim? Isso não quer dizer que não tenham bens, né? Ela pode ter bens que está o nome do companheiro, enfim, mas o nome dela não está. Me parece muito que é o caso da atual vereadora Nancy, que na eleição passada, né, em 2016, ela declarou, deixa eu pegar minha cola aqui do valor, um pouco mais de 3 milhões de reais, e todos os bens, abrindo a declaração dela no ano passado, todos os bens estão declarados como 50% com o cônjuge, né, com o esposo. E nessa declaração, esses bens não constam mais, né, apenas há 2 itens lá, que é um investimento e um dinheiro disponível em conta, que dá os 126 mil reais. Né? Então a diferença é muito grande e acaba que aquilo que você anunciou logo no início, aquela diferença de 3 milhões a menos, tirando a Nancy, esse quadro muda muito, porque daí nós temos, na verdade, um aumento dos bens dos vereadores na casa aí de 1 milhão e pouco. Né? Então, realmente, o caso da vereadora Nancy distorce essa análise geral, porque nós temos um aumento aí na casa de 1 milhão, 100 e poucos mil reais, tirando o caso da vereadora Nancy. Não é? Entendido. E quais são os principais bens que são mais declarados, Fabiano? Porque além dos valores, Moacir, o pessoal aí ele foi lá e identificou, né? Se era dinheiro em conta corrente, dinheiro em mãos. O que tinha... O que tem normalmente de bens de patrimônio declarado, Fabiano? Olha, Alexandre, em média, majoritariamente, nos valores está realmente dinheiro em espécie, aplicações financeiras e depósito bancário. Alguns candidatos, eu acho que daí a maior expressão deles é o caso da Darcy-DRM, em que há um número grande de bens como terrenos e casas. Né? Então, basicamente dividido entre imóveis e dinheiro em mãos, que você tem esse percentual que vai dar aí na casa dos 90%. Aí tem variações ali, caso de participação em empresa, né? E outras situações assim.
mas majoritariamente isso está em dinheiro, em conta bancária, né, e dinheiro em espécie e terrenos e imóveis na cidade. Lembrando que terrenos e imóveis, na sua grande maioria, os vereadores não atualizaram esses valores. São os mesmos de 2016 e, em alguns casos, os mesmos de anos anteriores ainda, ou eleições anteriores, para quem está aí já há um tempo, né, ocupado desse caso. E só para fechar uma coisa interessante, é que nós temos aí alguns desses vereadores que decretaram como a sua profissão vereador. Né? Então, assim, mostrando que a única renda que vem é do caso da vereança. Não é? Isso faz significado para você, como dizem os consultores? Parece que sim, não precisa responder. Agora uma dúvida. Você citou o caso do Darcy ter muitos terrenos, né? Então quantos terrenos ele tem? Olha, Alexandre, eu fiz uma conta, deixa eu abrir aqui rapidamente, que está já pegando perto de uns 20 terrenos aqui no nome do Darcy, tá? E aí, como disse, valores assim, e esses terrenos vão de 90 mil reais a terrenos no valor de 900 reais. Terrenos de 900 reais? 250 metros quadrados, declarado como 900 reais o valor do terreno. Isso que eu estou falando de não atualizar esses valores, né? Vamos acreditar que nesse caso é um valor não atualizado, né? Porque um terreno de 900 reais realmente é um terreno bem acessível, né? Quero eu também comprar um terreno por 900 reais. Gente, algo mais a ponderar aí em relação a esse patrimônio dos vereadores, né? O nosso tempo é curto, mas temos aí uma reta final, 3 minutos para nossas conclusões, digamos assim. Eu queria dar uma sugestão, né? Porque nós vamos lançar, eu acho que hoje à tarde deve sair no portal essa matéria, não é? Mas assim, que os eleitores, se tiverem dúvida, alguma coisa, procurem o portal, né, do TSE e vejam lá, porque inclusive tem o endereço de alguns desses imóveis, tem lá o endereço onde fica e tal. Acho que é bom, e como no trabalho que a gente está fazendo aqui, assim, esse é um serviço que a gente presta para que as pessoas possam analisar para além da propaganda eleitoral, já que as declarações, o pessoal não gosta muito de acompanhar a propaganda. Eu acho que é importante para acompanhar as propagandas eleitorais. O que o Fabiano falou, o papel, né? O papel aceita qualquer coisa, né? Então, nessa declaração, como o Fabiano falou, aparece o bem, mas esse valor é uma mera sugestão dada pelo candidato, né? Então, acho que é sempre bom aí, se você conhece, se você já sabe quem vai votar ou conhece o candidato e pode verificar aí a fundo, né, as informações, tudo está disponível, os dados estão livres para qualquer pessoa poder pesquisar e fazer a sua escolha da melhor maneira possível e agir como um investigador aí também e aproveitando esses dados para tomar a melhor decisão. Certíssimo. Mais uma vez, então fica a dica, como colocou o Fabiano, para essa leitura desse material à tarde. A gente vai postar em detalhes, inclusive, e acompanhar esse núcleo de pesquisas aí formado pelo Vaci, Álvaro, Fabiano Severino, Paulo Bogler, que estão esmiuçando os dados disponíveis nos portais de transparência, dentro do site do TSE, em relação aos candidatos a vereador, a prefeito e, sobretudo, né, aquilo que a gente sempre coloca aqui, aqueles que estão buscando a reeleição. Porque esses, além dos demais 360 ou os outros candidatos a prefeito, no caso temos novos em Foz e né, a reeleição, mas cabe uma atenção maior, inclusive, àqueles que estão no poder, né? Eu acho que esses, ou que já exerceram o poder também, como é o caso do ex-prefeito Paulo McDonald. Então, sobre todos eles, eu acho que cabe uma vigília e, como colocou o Vaci, né, uma observação maior por parte dos veículos de comunicação, por parte dos cidadãos e por parte dos eleitores, para que a gente possa definir o voto com informação, com dado, né, e está lá disponível. O nosso trabalho é fazer essa apuração e reunir e tornar de forma mais transparente. O trabalho do Vaci, o trabalho do Fabiano tem sido o levantamento mais a fundo, extrair os dados. Né? Tá virado em planilha o rapaz. E o Vaci tem simplificado os dados em forma de infográficos, né?
Então estão lá todos esses infográficos disponíveis para serem acessados e observados por todos os cidadãos. Vassi e Fabiano, mais uma vez, muito obrigado e um ótimo final de semana. Obrigado, equipe do Marco Zero. Bom final de semana a todos e a gente se vê no H2FOS. Fiquem sempre por dentro aí das últimas atualizações sobre as eleições. Muito obrigado e até a próxima. Até sábado que vem. Moacir, aí tá o Fabiano, o Severino e o Vassi Álvaro, pessoal que está fazendo essa apuração, esse trabalho de levantamento de dados sobre as eleições, sobre os candidatos. É um trabalho importante, né? Já foi dito, fica a dica aí, para quem quiser acompanhar. Tem lá tanto uma sessão especial quanto um blog dedicado a só essas informações. Moacir, importante. Por hoje é isso. Era isso de política, né? Eu fiquei interessado nesse terreno de 900 pila, hein? O que tu acha na segunda-feira fazer um brick 450 teu, 450 mil, a gente começa a edificar aí uma nova empresa. Mas enfim, a gente brinca para descontrair, tá lá. Não sou eu dizendo, não é você dizendo, tá lá no TSE. Então, é um terreno de R$900. Mas é importante. Então hoje à tarde, quem está interessado nesse assunto, vá lá para o portal H2FOS, que vai estar tudo esmiuçado. Tudinho. Exatamente. Marco Zero, onde tudo começa.